Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Vamos levar até si esta edição que vai abordar dois temas. A estreia do Ferroviário de Maputo na Basketball Africa League e também vamos falar da sexta jornada do Moçambola 2021. E para o programa de hoje, conto já aqui nos meus estúdios com a presença de dois convidados. Vou passar a saudá-los para este programa. São eles, aqui o Lemos Formiga, o habitual comentador aqui neste nosso programa, e o Denof Poltumpunha, ele que é também jornalista desportivo e que conosco vai abordar estes temas que nós escolhemos para o programa de hoje. Como disse, o primeiro tema está relacionado com o basquetebol. Vamos passar aqui imagens desse jogo enquanto comentamos. A estreia do Ferroviário de Maputo na Basketball Africa League aconteceu esta segunda-feira e o Ferroviário de Maputo perdeu com o Zamalek do Egito por 71-56. É isso. O resultado foi esse. Então, vamos ver então essas imagens desse jogo entre o Zamalek e o Ferroviário de Maputo. Plenty of time spent on American soil and of course very talented player. Here he goes once again. This time the points are good there for the big man. Is the Spanish. Vi com algum entusiasmo. O Ferroviário teve uma entrada, creio que para aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que foi a preparação do Clube Locomotiva, surpreendeu até pela positiva, principalmente nos dois primeiros quartos. É verdade que a partir do terceiro quarto houve muita dificuldade de gerir e poder travar um Zamalek, que acho que estava mesmo à nossa altura, tendo em conta aquilo que aconteceu durante a partida, mas em termos de estrutura, em termos de posicionamento e gestão da própria equipa, o Ferroviário não conseguiu suster esse pendor ofensivo do Zamalek. Sabemos que é um clube histórico ao nível da modalidade, não só ao nível do basquetebol, mas também ao nível do futebol. É um clube histórico que até já granjeou alguma simpatia e conquistou títulos ao nível da África. Muito bem. Lemos, qual é a análise que faz desta estreia do Ferroviário de Maputo? Estamos aqui a ver imagens deste jogo. Que análise faz desta estreia então do Ferroviário de Maputo nesta competição? Bom, eu penso que, de facto, é preciso reconhecer que o Ferroviário bateu-se bem por aquilo que é, quanto a minha diferença de competição dos dois países, no que se refere à alta competição, e especificamente do desporto e do basquete em particular. Portanto, nota-se claramente que estamos a falar de realidades diferentes. É verdade que nós fomos buscar reforços que de uma forma geral, penso que se portaram a contento. Portanto, eu penso que não foi um jogo que nos pudesse deixar mal em relação àquilo que é o futuro. Portanto, é verdade que a este nível, para mim, penso que portanto, uma coisa é discutir aquilo que é a competição de países como Egito, Marrocos, Tunísia, outra coisa é discutir aquilo que nós, em função da nossa posição geoestratégica, podemos competir. Portanto, não estou a ser pessimista. Aquilo que eu entendo é que nós temos que crescendo jogando. Portanto, Moçambique teve na sua equipe principal 3, 4 jogadores que foram mostrando. Portanto, estou a falar de pessoas que os jogadores foram contratados ou que são estrangeiros que não jogam entre fronteiras. Portanto, eu penso que os reforços até foram bons, mas eu penso que quando a equipe do Egito quis acelerar ou quis determinar os momentos de jogo, eu penso que ele conseguia portanto, ganhar a supremacia de uma forma um tanto ou quanto natural. Portanto, se ganhássemos o jogo, eu diria que assumir que terá sido uma surpresa, mas é verdade que o facto de sermos moçambicanos nos condiciona a reconhecer de alguma forma que o adversário foi surpreendido no sentido de que não esperava que o Ferroviário de Maputo se pudesse bater de igual para igual. Mas a capacidade de Moçambique resistir a este jogo valeu até onde foi possível valer. Portanto, no último momento do jogo, houve momentos em que a equipe do Zamalek
portanto, fez pressão final e nós aí não conseguimos resistir. Agora, obviamente, posso dizer que os 16 pontos de diferença dos dois do jogo, penso que não são um pouco portanto, forçados, ou são um pouco injustos para aquilo que é o esforço que Moçambique fez. Portanto, é o que eu penso. Olha, Danof, como é que olhas para aquilo que foi a prestação dessa equipa de basquetebol? Você, como especialista desta modalidade, que acompanha esta modalidade com todo o cuidado, como é que olha a prestação de Moçambique em cada um destes quartos? O Ferroviário entrou muito bem. O sistema defensivo montado acabou ajudando o Ferroviário a ter um posicionamento que lhe permitisse bloquear o próprio Zamalek. Se for a prestar atenção, o Zamalek praticamente cometeu muitos turnovers nos seus primeiros 2 quartos. Isso foi resultado do sistema defensivo que foi montado pelo coach Milagre Macó, muito bem montado, preciso referenciar isso. Havia uma particularidade de evitar com que o Zamalek fizesse penetrações e pudesse também fazer lançamentos exteriores. Isso foi muito bem conseguido, tanto que estes turnovers foram resultado desta pressão alta que foi feita. E quando se percebeu que poderia fazer mais, foi crescendo ao longo do jogo e teve esta capacidade de fazer essa gestão, e ao longo dos quartos foi crescendo ao nível de atingir cerca de 11 pontos de vantagem. É verdade que a partir do terceiro quarto as coisas começaram a se inverter, creio eu, o desgaste físico do próprio Ferroviário. O Ferroviário está a ver de uma situação de ausência de competição, está a ver de uma situação em que praticamente perdeu metade de atletas do seu protetor. Falo de atletas preponderantes. Se formos analisar, o Ferroviário alterou inclusive o seu sistema de jogo. Tinha os gêmeos de novela, que praticamente eram os carregadores de piano daquela equipa, mas a transferência dele para o seu rival acabou mudando aquilo que provavelmente o coach Mila podia ter preparado para esta competição. É verdade que fomos ao mercado internacional, também a própria NBA criou condições para que os clubes nesta liga pudessem ser reforçados por atletas cotados ao nível do basquetebol internacional, mas isso tem seu efeito. Há um tempo que é necessário para que haja entrosamento entre uma equipa de basquetebol, e esses atletas não tiveram sequer um mês juntos para poder ensaiar tanto. E isso terá pesado na prestação desta equipa de Ferroviário, tendo em conta que três jogadores Sim. estrangeiros foram encontrar-se no Ferroviário já em Kigali. Falo de 3 porque aqui colocamos o Álvaro Massa num pacote especial, porque ele quase que já é moçambicano. Praticamente. O entrosamento destes jogadores com os colegas, como é que analisa? Terá correspondido às expectativas? Se formos a notar, o Álvaro praticamente foi o MVP do lado moçambicano. Digo lado moçambicano porque é preciso respeitar que houve uma outra equipa, que é o Zamalek, mas para aquilo que se viu, o Álvaro praticamente fez este resultado. Fez 24 pontos, quem lhe seguiu foi o Holland, que praticamente fez 13 pontos. Os outros atletas ferroviários tiveram numa média de 6 pontos. Então isso já explica um pouco aquilo que podemos avaliar em termos de posicionamento, em termos de entrosamento deste Álvaro, que estamos a chamar praticamente de moçambicano. Já está há mais de 3 anos a representar o Ferroviário de Maputo e sabe e conhece muito bem os cantos da casa. Os outros podem ter ainda que enfrentar esta dificuldade nesta primeira etapa, porque naturalmente está no Kigali e tendo feito menos de 5 sessões de treino, não é possível conhecer cada particularidade dos atletas. É uma competição profissional, sim, são atletas que estão a entrar para o profissionalismo. Falo do Ferroviário de Maputo, praticamente não tem atletas profissionais, é bom que se diga. Esta liga vem exatamente... Esta liga é profissional. Esta liga é profissional e vem mesmo para profissionalizar os atletas, para profissionalizar o basquetebol africano e puxar mais por esses atletas para que possam conseguir jogar de igual com estes atletas que vêm de outras realidades. Olha, Danof, falaste aqui desta situação dos jogadores estrangeiros. Dos 4 jogadores estrangeiros, só foram utilizados 3. O Álvaro, como já disse, o Cabango e o Alan. E desses dois, o destaque vai sem dúvida para o Alan, porque o Cabango não esteve, ainda não mostrou o seu valor. Esperemos que quarta-feira, no segundo jogo, já possa mostrar, porque o Ferroviário está a precisar. Esses reforços
não estão simplesmente para cumprir com o protocolo da BAL, mas exatamente para dar uma mais-valia, para provar que naquele grupo, naquele seu trabalho, o coach Miller também tem que ter esta capacidade de avaliar quem está a produzir neste momento, independente de ter reforço ou não. Se for para estar no banco, pode ficar no banco, mas é preciso que se apresentem resultados. Não quero com isso dizer que esses atletas não são reforços à altura, mas deve-se provar dentro do campo. Olha, Lemos, o Ferroviário estreia-se nessa liga profissional. Como é que olhas para este facto, tendo em conta que é a primeira liga profissional organizada com padrões muito elevados, quase que ao nível da NBA, que é o topo do basquetebol mundial? O que mais valia isso poderá trazer para o próprio basquetebol nacional? Eu penso que vamos aprender, acima de tudo. Eu penso que há aqui aspectos organizacionais de competição que Moçambique tem que buscar para efeitos de rentabilização. Portanto, eu sinto que de facto nós vamos ter um basquete diferente depois desta competição. Isto está claro. E concordo com o que foi dito. Portanto, esta questão dos jogadores estarem em campo só porque é estrangeiro, pode ser que isto impacta negativamente naquilo que é o desempenho da própria equipe. Mas também é preciso reconhecer que nós não temos... primeiro, esta competição surge numa altura imprópria, em que nós não temos competição interna, há já algum tempo. E esse facto foi notório durante o jogo? Bom, eu penso que fez a sua diferença. Portanto, eu continuo a achar que para aquilo que é a nossa realidade, o Ferroviário de Maputo bateu-se bem. Portanto, foi dito, também perdeu muitos jogadores, etc, etc. Portanto, eu penso que não nos envergonha este resultado, entanto que tal. Penso, embora até entender que se nós tivéssemos um pouco mais de contenção, na perspectiva de não ombrear como se fôssemos praticamente do mesmo nível. Portanto, aqui houve... Penso que de alguma forma a nossa ambição, aparentemente, de ganhar a todo custo, pode nos ter comprometido. Portanto, aquela diferença de pontos não me parece que tenha sido, de facto, muito realística, porque nós podíamos ter controlado o jogo. Portanto, houve um momento em que Moçambique jogou abertamente a disputar o marcador até nos últimos 5, 10 minutos. Quanto a mim, isto fez-me alguma confusão, porque estava muito claro que havia ali um desnível, mesmo nas substituições. Portanto, a equipe do adversário era mais pesada, tinha mais altura. A rotatividade também foi... Podia fazer três exageros, mas duas equipes com o mesmo nível de impacto no rendimento da equipe, e a equipe continuava a corroborar da mesma forma. Portanto, nós tínhamos... Por exemplo, o Álvaro estava a falar de um jogador que praticamente fez 90% e 95% do tempo de jogo, o que não me parece que seja rentável. Portanto, houve um momento em que sentiu-se que o jogador arrastava. Fisicamente ele acabou cedendo. Sim, ele tem um impacto nesta equipe de mais de 50% daquilo que é a concretização e aquilo que é o desempenho da equipe. E notou-se que o adversário, e eu penso que aí o Milagre deve ter feito uma melhor abordagem do jogo. Portanto, quando percebeu o adversário que o Álvaro estava a jogar, a equipe jogava muito em função dele, bloqueou-lo. Eu dava uma sensação de que havia jogadores que eles não faziam marcação muito apertada, porque tinham que pôr dois jogadores em cima do Álvaro. Ele joga bem fora e dentro embaixo da tabela. Do garrafão. Sim, portanto, isso faz muita diferença. Agora, ele tem que ter alternativas. Sozinho, eu penso que vai ser muito pouco para o jogo. Danoff, neste jogo voltou a notar-se aquilo que é um dos grandes déficits do basquetebol moçambicano, que é na posição 4 e 5, onde o Ferroviário não conseguiu fazer o seu jogo. E os egípcios ganharam o jogo a começar a partir dessa posição, pois ganhavam todos os ressaltos e sempre que apareciam na zona do garrafão marcavam com alguma facilidade. Há que investir um pouco mais nessas posições. Deixa-me só fazer uma pequena observação. Gostei da forma interessante como o Álvaro iniciou esse jogo. Geralmente ele aparece em posições muito mais ofensivas debaixo da tabela, e poucas vezes em situações defensivas em que praticamente não é permitido que ele fique naquela área, porque é um jogador que comete muitas faltas, a mobilidade dele não lhe permite fazer grandes vestidas ao nível defensivo. Mas ele fez o contrário, foi quem apareceu mais a defender, prova disso até os mesmos, esse duplo que ele alcançou. Foram 11 ressaltos, significa que ele esteve nessas missões e apareceu muitas vezes na linha dos 6,75 para fazer aqueles triplos, cerca de 3 triplos que ele fez.
é sinônimo de alguma mudança, alguma mobilidade, alguma mudança estratégica. Então, é uma mudança também em função da condição dos ferroviários neste momento. Eu falava da resíduo que o Ferroviário sofreu. Então, o Coach Miller teve que se reinventar. Então, esta capacidade dos técnicos nacionais, porque esse investimento não é feito apenas ao nível do talento individual de cada atleta. Há técnicos capacitados que devem fazer o ecossistema deve permitir que haja pessoas que desenhem esses modelos, que trabalhem esses atletas para que atinjam esses níveis. Os nossos atletas, os nossos postos, nós temos vários atletas, temos muitos bons atletas nas posições 4 e 5, mas as suas missões são estritamente defensivas. Muito bem. Foi mais uma primeira jornada deste Ferroviário nesta BOL, uma BOL, já o dissemos aqui, que é a todos os níveis profissional, com um nível organizacional fora de série. O próximo jogo contra o AS Douanes do Senegal, outro forte candidato a conquista do título. Que perspectiva se abre para o Ferroviário neste jogo? Eu creio que o clube ficou muito atento ao jogo do Ferroviário. Tido como outsider, ele pode se aproveitar desta situação para melhor se preparar e surpreender seu adversário. Não digo que a missão do Ferroviário seja vencer esta partida, mas toda a equipa, todo que está nesta competição, enfrenta esses desafios naturalmente para vencer. Dificuldades enormes. O Coach Miller deverá começar a partir desta noite a rever este jogo e junto da sua equipa técnica arranjar alternativas. Uma equipa técnica também, diga-se, está reforçada. Reforçada com os espanhóis, exatamente. Arranjar alternativas de fazer circular melhor a bola. E outro aspecto que não foquei neste jogo foi o aproveitamento no lançamento exterior, muito baixo, 29%. Não só no lançamento exterior. O Ferroviário foi a equipa que mais vezes foi a tabela do Zamalek. E missão contrária à equipa já referida. E por que isso aconteceu? Porque o Zamalek teve maior capacidade, teve maior índice de concretização, teve taxas mais elevadas na zona ofensiva do Ferroviário, e o mesmo não acontecia já ao nível do nosso representante nacional, porque houve muitas investidas, fomos muitas vezes à tabela do Zamalek, mas poucas, e o nível de aproveitamento em termos de mobilidade, bloqueios, interajuda, houve uma altura até inclusive que os atletas começaram a procurar soluções interiores. Por quê? Não havia uma definição clara do que fazer no momento de chegar ao grafão. Os bloqueios também não aconteciam por parte da nossa equipa, o que acontecia do outro lado que tinha uma estrutura média de 2 metros. Muito bem, Lemos, que perspectivas traças para o Ferroviário já na quarta-feira com o AS Douanes do Senegal? Bom, eu penso que o basquete tem coisas muito interessantes, portanto, é por isso que é uma modalidade racional. E daí muitos entenderem que não há o efeito surpresa que se fala não é como no futebol, marcaste um gol e defendeste, não acontece no basquete. Portanto, o basquete tem componentes de do extremo detalhe. Aquilo que eu entendo é que em função daquilo, e tu discutias essa questão da posição 4 e 5, portanto, para mim, aquilo que penso que terá falhado, se não estou a avaliar todo um desempenho, portanto, a falar de um jogo só, até jogarmos bem. E eu penso que nós devemos ter reforçado os jogadores nessas posições. Que é o grande déficit de basquetebol. Sim, nós fomos buscar bases para isso, nós até tínhamos os jogadores que saíram. Faz-me alguma confusão, portanto, já estou a falar da perspectiva crítica da organização do próprio Ferroviário de Maputo, como é que numa altura de participar numa competição que vai dar a possibilidade do Ferroviário de Maputo ganhar outro arcabouço financeiro, porque daquela competição os melhores vão ser comercializados. Portanto, eu defendo isto. Estamos a falar de profissionalismo. Os melhores, se assim surgirem, penso que vão ter que arranjar outros mercados. Isto tem que acontecer no basquete, acontece no futebol, porque ganha o país. Agora, a questão é, o que é que terá faltado, na verdade? É falta de uma estrutura organizacional, de gestão, vamos lá, daquilo que eu chamaria, portanto, dos próprios dirigentes esportivos. Portanto, eu ainda quero acreditar que nós não vamos fazer uma figura nesta competição. Mas esta competição não é para chegar lá. É verdade que nós queremos competir porque isso é bom para o país, mas não era um bom momento para o Ferroviário de Maputo mostrar fragilidades organizacionais e de capacidade. Portanto, aqui, um ressalvo. Eu acho que devia ter ido buscar 2, 3 jogadores para as posições 4 e 5, porque os jogadores estão, além de falta de maturidade para aquele nível,
parece um jogador extremamente... não houve um casting apropriado em função daquilo que é a capacidade de resposta aos adversários. Estás a falar do Senegal? Eu penso que, segundo consta, portanto, a equipe do Senegal parece-me até muito mais alta que a equipe do Zamalek. O basquetebol senegalês é típico nisso, com os jogadores então, muito mais altos. Muito mais dificuldade de gerir este jogo contra o Senegal. A não ser que a ideia é não irmos para ganhar, portanto, mas paciência, ninguém joga para ninguém entra por uma competição dessa natureza para não ganhar. Permita-me, Júnior, eu acho que até o próprio coach Mila não deixou esse fato, essa situação passar despercebida, porque, se formos a notar, tem metade praticamente da sua equipa são extremos. Hoje não vimos todos a atuar, temos o Stélio, temos o Rodrigues, temos o Juran Bios, que saiu da Revolução Ferroviária da Politeca. São triplistas, tem pouco tempo de jogo, são triplistas natos. Os próprios bases que o Ferroviário usa também têm essa capacidade. Agora, o que falhou é aquilo que eu disse anteriormente, esta capacidade de fazer a combinação destes todos os elementos para atingir os jogadores. O jogador tem noção disso, que tem provavelmente a estrutura mais baixa desta competição. Então, poderá provavelmente apostar no jogo exterior para fazer frente a esta equipa senegalesa. E talvez a rapidez de execução, mas eu penso que nem isto aconteceu em função do jogo. Portanto, e esta questão da rapidez, eu penso que acontece quando são jogos internos. Portanto, a aquele nível, ou se é alto e tens capacidade de bloqueios, tens peso, ganhas jogos, e raramente uma equipe sem estes componentes pode ganhar um jogo daquele nível. Portanto, mas é a opinião que nós temos, também vamos aprender. O Alan são atletas nacionais que estão com outra forma de encarar a forma como se arma o jogo ao nível do basquetebol moçambicano é completamente diferente. É diferente. Ao nível deste reforço que estamos cá no Ferroviário. Ok, muito bem, meus senhores, fizemos então análise desta estreia do Ferroviário de Maputo na Basketball Africa League. Foi uma estreia que não foi de todo feliz no que diz respeito ao resultado, porque o Ferroviário de Maputo não conseguiu ganhar, mas também não podemos dizer que o Ferroviário envergonhou a nação moçambicana, porque até esteve bem, lutou até onde as suas forças o permitiram para tentar chegar à vitória, mas teve pela frente uma equipa do Zamalek do Egito, que é nada mais nada menos uma das candidatas à conquista deste troféu, a par do Petro Atlético do Luanda e do AS Douanes do Senegal. E ainda temos uma surpresa que aconteceu na abertura deste campeonato, o Patriots do anfitrião, que também parece que tem uma palavra a dizer nesta competição. Vamos prosseguir com o segundo tema que nós temos marcado para este programa de hoje, que está relacionado com o Moçambola. Rodou neste final de semana a sexta jornada deste que é o Campeonato Nacional de Futebol. Vamos ver o resumo da partida entre a Associação Black Bulls e o Desportivo de Maputo. Ganha pela formação do Desportivo de Maputo, nada mais, aliás, pela formação da Black Bulls por 3-0. Vamos ver esse jogo que manteve a Black Bulls na liderança isolada desta competição. A sua atenção. Jogando no seu campo número 2, a Black Bulls foi superior em todos os aspectos diante do Desportivo Maputo, que vai se habituando à nova forma de trabalhar do novo treinador. Logo nos minutos iniciais, a supremacia dos touros foi evidente e aos 15 minutos, Vitor se estreou a marcar na prova, batendo o guarda-redes alvinegro, fazendo 1-0 para a Black Bulls. O segundo golo para os da casa não tardou em aparecer e foi na cobrança de uma grande penalidade, com Hamed a bater o guarda-redes Vitor, que se atirou para o lado contrário da trajetória da bola. O domínio da equipa orientada por Elder Duarte manteve-se até ao final da primeira parte. Na etapa complementar, os touros continuaram a mandar no jogo e a continuar a ser a equipa mais ofensiva. E o terceiro golo para a equipa da casa chegou aos 78 minutos, quando a defensiva alvinegra ficou à espera de um pretenso fora de jogo, mas Fidel prosseguiu e, na cara de Vitor, escolheu o ângulo para o qual enviar a bola, apontando mais um tento para a equipa da casa. Pouco depois, a partida chegou ao fim, confirmando mais uma vitória da Associação Black Bulls, que segue invicta na liderança da tabela classificativa com 16 pontos, enquanto o Desportivo Maputo mantém os 4 pontos e estão sem vencer no Moçambola.
Uma equipa bastante intensa. O que nós pedimos aos nossos jogadores foi que entrassem com grande circulação de bola, a explorar um bocadinho a basculação e para criar espaço ali entre espaço entre linhas do desportivo. Estudamos bem o adversário, sabíamos onde podíamos entrar. Os meninos portaram-se bem, tivemos algumas oportunidades que não fizemos, a taxa de eficácia foi muito diferente em relação ao Songo. No Songo tivemos uma taxa de eficácia muito grande, hoje falhamos bastantes golos, temos que continuar a trabalhar para sermos melhores. Bom, os golos foram acontecendo por mérito do adversário, é de lamentar em relação ao segundo golo de penalti, que eu penso que não foi penalti, essa é a minha leitura que eu fiz daqui de fora. Parabenizar a equipa do Black Bulls pela vitória, foram justos vencidos. Ora bem, então aí ficou o resumo do jogo Desportivo Maputo. Aliás, Black Bulls, Desportivo Maputo, rapidamente o líder continua com a veia goleadora e a mandar neste campeonato. Sim, portanto, eu penso que nós temos da parte do Black Bull, portanto, tudo que se pode esperar de uma equipe que está a jogar para ganhar campeonato. Apesar de se assumir que não é claramente candidato ao título, mas eu penso que a equipe do Black Bull, nos outros jogos, mostrou que tem outra forma de estar, outro tipo de ambições. Ao favor do Maputo, eu penso que, eu penso que temos que esperar, não me parece... Não, Desportivo Maputo. Ao Desportivo de Maputo, penso que é uma equipe que está a jogar para não descer divisão. Portanto, para mim está claro quanto a isso. Cada vez mais com dificuldades para enfrentar este Moçambique. Sim, e aqui é preciso não fugir um pouco da questão que nós levantamos nas semanas anteriores, se as condições logísticas estão criadas para competir de igual para igual com os outros adversários. Porque às vezes dá uma sensação que estamos a falar de uma equipe que está a jogar para cumprir calendário. Danov, como olhas para este desfecho Black Bulls, novata, que está a surpreender muito? Bom, a equipa novata que parece a mais organizada desta edição de Moçambola. Nota-se que o período que o desporto nacional esteve confinado, esta formação foi fazendo algum trabalho e o resultado está aí. Era impensável que uma equipa como Black Bulls está nesta edição de estreia ir a Songo, arrancar uma vitória e com números que apresentou. Voltou ao seu ninho e conseguiu fazer este resultado. É claro que o desportivo não é o mesmo que nos habituou das outras épocas, ou para não há muito tempo, né? Há uns 2 anos para cá o desportivo foi perdendo alguma mística. E mesmo assim, desportivo é desportivo, move massas, move multidões. E esperava-se um desportivo um pouco mais aguerrido, mas o Black é bom não desvalorizar este investimento que o Black Bulls fez e está a provar em campo que neste momento a equipa é melhor, quer dizer, está na liderança e invicta por mérito próprio. Muito bem, mérito próprio para Black Bulls. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos dentro de instantes para continuarmos a abordar este Moçambola. Falaremos dentro de instantes aquilo que é foi o jogo de cartaz deste Moçambola entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo. Então, voltamos dentro de instantes. Até já. Ora bem, estamos de volta aqui para a segunda parte do Lance 442. Continuamos a falar do futebol. Vamos olhar para o clássico da jornada, que colocou frente a frente o Costa do Sol ao Ferroviário de Maputo. Saíram felizes os Locomotivas, que venceram por 2-0 com 2 golos de Marcel. A sua atenção. O clássico da sexta jornada entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo marcava a estreia de Artur Comboio em jogos a realizar em casa, ou seja, no Ninho do Canário, e a expectativa era apagar a exibição pálida demonstrada na jornada anterior, que culminou com o empate com o último classificado do Moçambola. Mas foi a Locomotiva a entrar a todo vapor e aproveitar uma desatenção da defensiva da casa. Quando estavam decorridos 2 minutos, o senegalês Marcel capitalizou a oportunidade, atirando para o fundo das redes do desamparado Vítor.
Melhor entrada não poderia ter a equipa de Daoud Razak, que assim surpreendia ao adversário. A reação canarinha não tardou e surgiu logo a seguir, com um remate do meio da rua, a obrigar uma defesa apertada de Hernani, que defendeu para canto. Minutos depois, novo remate frontal à área de baliza, desta feita tirado por Stefan, com a bola a tirar a tinta ao travessão da baliza dos Locomotivas, animando as hostes de Arthur Comboio, que via a sua equipa crescer no jogo. E o gol de empate surgiu ao segundo minuto de compensação da primeira parte, com Stefan a fazer uma preciosa assistência para Telinho, que, com a sua experiência, enviou a bola para o fundo das redes de Hernani. Justo golo de empate que relançava o jogo para a segunda parte. A etapa complementar assumiu a toada de parada e resposta. Primeiro foi o Costa de Sol ameaçar a baliza de Hernani com a bola a passar a escassos centímetros do poste esquerdo dos Locomotivas. Na resposta foi testada a atenção do guarda-redes Vítor, que se esticou para evitar o golo, primeiro no remate de Quito. E depois, no segmento da jogada, o guardião canarinho teve que aplicar-se novamente para defender a um remate de Foken. Pouco depois, os Locomotivas pediram penalti numa jogada em que Abu toca a bola com a mão, mas a equipa de arbitragem assim não o entendeu, mandando seguir o jogo. Mas a cereja no topo do bolo surgiu aos 83 minutos de jogo, num lance açucarado de Marcel, que com o pé direito tirou o adversário do caminho e colocou a bola na gaveta. Estava feito o segundo golo do Ferroviário de Maputo, que voltava a assumir o comando da marcha do marcador. E o Ferroviário de Maputo conquistava assim 3 preciosos pontos, subindo para a terceira posição com 12 pontos perante o campeão nacional, que ainda não convenceu neste Moçambola, ocupando por isso a 10ª posição com 7 pontos. Fomos os justos vencedores e na segunda parte tivéssemos marcado mais 1 ou 2, não seria vergonha nenhuma. Penso que controlámos o jogo sempre, apenas num período de 5 a 10 minutos, quando nós perdemos as primeiras substituições, os jogadores que entraram acabaram se encontrando muito bem. E depois, no intervalo, falámos um bocado, consertámos os erros e foi aquilo que se viu. Penso que estamos em crescimento, isto não é tudo ainda. Penso que as equipas todas estão a ganhar ritmo competitivo, a gente também não faz isso. E, como eu costumo dizer, o futebol é um processo, a equipa também está em processo, mas é sempre bom, quando está em processo, a ganhar por isso, é nos parabenizar pela vitória, porque acabamos sendo os vencedores. Foi um jogo que claramente começamos já a perder, em desatenção da dupla de centrais. O Ferroviário marcou bem, mas eu acho que depois de termos conseguido o empate, houve mais equilíbrio para o nosso lado e controlamos o jogo. Num lance infeliz, praticamente de Nené, houve vermelho, depois de vermelho o Ferroviário pode controlar já o jogo, depois do gol praticamente acho que ditou o 2-1, eles conseguiram controlar o jogo, claro. De facto, acho que tem que haver um bocadinho de trabalho de base, porque é chato para um campeão estar assim como está na classificação, mas estamos aqui, convida ao trabalho, fomos contratados para ver se trabalhamos mais para o melhor do Costa de Sol. Muito bem, aí está o Arthur Comboio, que ainda não ganhou desde que é o treinador principal do Costa de Sol, já Daoud Razak a ser feliz neste jogo. Já vão 5 pontos perdidos por Comboio desde que assumiu este Costa de Sol. Bom, eu será que é motivo para acender-se os alerta e os alarmes? Júnior, eu penso que ainda é cedo, mas a escolha do Arthur criou alguma dissonância. Portanto, houve ali uma espécie de dúvidas por se tratar de um treinador jovem, portanto, um treinador que, vamos lá ser muito direto, não tem créditos firmados para o tamanho da grandeza do Costa do Sol. Mas penso que não... Ela até pode estar a fazer um bom trabalho, mas o Costa do Sol parece-me a mim que... É de uma exigência maior que aquilo que é o arcabouço do é campeão em título e depois é, por natureza, portanto, pela sua história, um tradicional candidato ao título. Agora, há quem defenda que esta opção low cost do Costa do Sol pode custar muito caro. Um barato sai caro, né? Bom, eu penso que ainda é cedo, mas
mas eu penso que o Arthur terá que ter todo o apoio que os outros treinadores, portanto, o anterior, portanto, o Horácio Gonçalves teve. Porque muitas das vezes aqueles que começam a criar um trabalho menos agradável são as próprias direções, quando lhe tiram algumas condições que davam ao anterior. Portanto, e as pessoas criticavam, portanto, já aquilo que nós estamos a dizer, portanto, é um treinador barato, pode, por alguma forma, desresponsabilizá-lo, no sentido de que, pronto, se querem igual ao anterior, que me paguem como o anterior. Mas isso é uma parte da questão. Em relação ao trabalho, eu penso que os próprios jogadores do Costa Sol precisam perceber. Portanto, eu penso que o Arthur Comboio terá que pôr o seu ADN na equipe. Para isso tem que competir melhor. Portanto, o que nós estamos a ver, portanto, como analistas ou como observadores, é que a equipe do Costa Sol não está a jogar o suficiente para justificar a grandeza do clube. E não me parece que a partida tenham tirado aquelas condições que achamos que são necessárias. Mas o Arthur tem que trabalhar, portanto, tem que provar, até para combater os detratores. Portanto, aqui o que as pessoas dizem é que o Arthur é muito pequeno para a grandeza de Costa Sol. Mas ele só tem uma solução. Portanto, o futebol é bonito por causa disto. Ou tu ganhas, és o melhor, e quando perdes, não tens muito para argumentar. Portanto, o Arthur não tem que comentar ou responder com palavras. Tem que fazer com que a equipe jogue. E quem saiu feliz desta tarde foi o Ferroviário. Daoud Razak arquitetou bem ali a sua equipa e teve ali um abono que foi o Marcelo com 2 golos. Como é que viste esta vitória da NAF? O Razak tem ali um Marcelo que tem estado a resolver nestes últimos jogos, pelo menos foi o atleta que fez a diferença. O Abdul Razak está a apresentar neste momento, depois da pressão que ele teve no início do campeonato, em razão daquilo que o Ferroviário fez em termos de investimento, neste momento o Ferroviário parece estar a se reencontrar e vamos esperar que esses reforços também que o técnico teve que solicitar possam dar alguma resposta eficaz para esta prova. O Costa do Sol está neste momento... Não sei se é pelo momento em que o Arthur Comboio chega ao clube, sai o Horácio Gonçalves, vem o Arthur no momento em que a retoma de Moçambola, o tempo de enquadramento no clube foi ligeiramente curto. Não queria meter a este debate de competência ou não, de capacidade de gerir um clube como Costa do Sol ou não, porque isso só o tempo é que dirá se ele consegue gerir um clube como este. Em termos de tempo ainda não teve tempo suficiente como ele praticamente chegou e teve que competir. Por mais que se diga que ele é alguém da casa, conhece os cães da casa, mas as equipas são dinâmicas. De uma época para outra acontece muita coisa. O Comboio estava a liderar os projetos de uma dimensão inferior ao de Costa do Sol, mas isso não lhe tira a legitimidade de ser um treinador em condições de conduzir um clube como Costa do Sol. Agora, o que neste momento está em causa é a dimensão de Costa do Sol, a posição em que se encontra, a capacidade de resposta em função de todas estas adversidades. Será que o Costa do Sol está neste momento a justificar o título conquistado? Será que terá a capacidade de lutar com equipas que estão no topo neste momento da tabela classificativa? Muito bem, vamos ver mais 2 jogos neste resumo do Moçambola. Começamos com essa partida em que o Ferroviário da Beira fez uma reviravolta na recepção à Associação Desportiva de Vilanculos, que saiu a ganhar, mas o Ferroviário deu uma boa resposta e acabou vencendo no Caldeirão de Chiveve por 3-1. A sua atenção a este resumo. A Associação Desportiva de Vilanculo foi ao Caldeirão de Chiveve discutir a segunda posição do Moçambola 2021 com o Ferroviário da Beira, visto que ambas equipas entraram para a 6ª jornada empatadas com 12 pontos. Foram os forasteiros a festejar primeiro golo no seguimento de um pontapé de canto. Mexer aparece em posição certa para desviar a bola para o fundo das redes da baliza defendidas por César. A reação dos locomotivas do Chiveve foi imediata, com a equipa da casa a tentar chegar ao último reduto contrário, mas encontrou pronta resposta da defensiva da equipa de Vilanculo. Só na segunda parte é que o Ferroviário da Beira logrou os seus intentos, com Maré a ter calma suficiente para encontrar melhor posição para rematar para o fundo da baliza de Jonas. Estava feito o 1-1. A reviravolta no marcador chegou aos 28 minutos, quando Mafaita apareceu na área de baliza a rematar forte e com estrondo para o travessão, mas a bola acabou anichando-se no fundo das redes.
era o 2-1. E a consolidação da vitória dos Locomotivas do Chivef foi após Daio ter sido derrubado na área. E coube ao próprio Daio transformar a grande penalidade em golo, encerrando o marcador em 3 para o Ferroviário da Beira e 1 para a Associação Desportiva de Vilanculo. A segunda parte, por situações de jogo, acabamos consentindo o primeiro golo. Viemos aqui para jogar ela por ela. Estão de parabéns os meus jogadores porque foram briosos, bateram-se bem até onde nos deixaram jogar. Quando não nos deixaram jogar, foi o que se viu. A equipe ainda vai se encontrar, vai voltar aos níveis em que esteve antes da paralisação. O mais importante era nós termos os 3 pontos e nós conseguimos. Uma vitória convincente, um adversário difícil, que estava de igualdade pontual connosco e agora não conseguimos descolar. E agora, como eu disse antes, o foco era esse jogo, agora o foco já é o próximo jogo. E ficou este jogo entre o Ferroviário da Beira e a ADV de Vilanculos. Vamos ver mais um jogo, um empate a uma bola entre o Teste África de Chimoio e a União Desportiva de Songo, que a meio da semana mudou de treinador, saiu o Nassir Armando e interinamente está Carlos Manuel a conduzir os destinos dessa equipa. Vamos ver então este jogo, o Teste África de Chimoio 1, União Desportiva de Songo também 1. O Teste África de Chimoio recebeu no seu reduto a União Desportiva de Songo, que chegou à partida da 6ª jornada com uma alteração profunda na sua equipa técnica, após a chicotada psicológica a Nassir Armando. Mesmo sendo um jogo à porta fechada, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, houve muitos adeptos dos Fabris do Planalto de Chimoio que não quiseram perder pitada deste embate, empoleirando-se em árvores e telhados para acompanharem a partida. E após os minutos iniciais de relativo equilíbrio, o golo inaugural só surgiu aos 37 minutos, com Dário a marcar a sua anterior equipa, por isso não quis festejar. Na segunda parte, o Teste África de Chimoio entrou disposto a inverter a tendência do resultado, criando algumas situações de perigo. Mas o golo de empate só aconteceu aos 85 minutos, com Vítor a concluir uma jogada em que os hidroelétricos reclamaram fora de jogo. E a partida acabou terminando com a divisão de pontos. Um resultado muito justo, mas tivemos uma semana de trabalho. Eu acho que com o tempo esses miúdos podem dar mais que aquilo que deram hoje. Vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar alguns aspectos que nós precisamos e penso que nos próximos jogos vamos ter uma equipa um pouco mais coesa. Tivemos inúmeras oportunidades de golo, fizemos podíamos ter feito mais golos que podiam ter sentenciado este jogo. No único erro defensivo que cometemos, que do lado onde estou não posso ajuizar efetivamente se o lance é passível de fora de jogo ou não, mas pareceu-me isso. Ora bem, então ficaram aí 2 resumos de jogos. Vitória do Ferroviário da Beira, que acabou distanciando-se da ADV, e também empata uma bola. Que leitura fazem esses resultados? Não, eu penso que foi 2 jogos bem jogados, onde em relação ao Ferroviário da Beira, portanto, eu penso que o Ferroviário da Beira tem que se assumir. Penso que o Ferroviário da Beira é uma equipe grande, tem condições de trabalho melhor que muitos clubes neste país. Portanto, eu penso que já há muito tempo que o Ferroviário da Beira não disputa de igual para igual com os candidatos ao título. Penso que o Aquilo tem noção disso e penso que foi um resultado, quanto a mim, equivalente àquilo que é, na verdade, a qualidade da própria equipe. A equipe do ADV de Vilanculos, né? Portanto, essa questão de mudança de nomes, penso que bateu-se bem onde foi possível bater, portanto, uma vitória justa. Em relação à União Desportiva de Songo, eu penso que alguém tem que dizer aos jogadores que a União Desportiva de Songo é capaz de ser o clube, portanto, o orçamento mais alto deste Moçambola, portanto. E é com honrar esse investimento? Sim, é preciso, até porque é verdade que trocaram o treinador, mas é porque é o elo mais fraco numa organização chamada futebol, quando se trata de reformular ou fazer uma revolução.
Mas eu penso que, contrariamente ao que nós tínhamos dito a semana Mas passada também... justificava-se essa mudança do Nassir Armando numa altura destas? Bom, mas o futebol é isto. Ou ganhas e as pessoas entendem que estás a fazer um bom trabalho, e o Nassir não estava a ganhar jogos. Eu penso que a própria direção percebeu que era preciso fazer qualquer coisa. E é mais fácil mexer o treinador. Portanto, quanto a mim, eu penso que é uma retirada estratégica e estranhamente, a equipe do União Desportiva de Songo não me parece que no jogo logo a seguir terá mostrado mais qualquer coisa. Eu penso que ela tem muito trabalho. Se for ele a segurar a equipe... Está lá interinamente. Sim, mas portanto, sabes que quando és interino, se ganhares, até podes ficar sempre. Eu penso que o Caló é já um treinador experiente. Penso que ele vai ter que se bater bem, mas a equipe no primeiro jogo não reagiu. Muito bem, como é que faz a leitura destes dois jogos? O Ferroviário da Beira ganha de reviravolta e o Teste África de Chimoio, que arranca o empate ao candidato, a União Desportiva de Songo, que não tem estado bem. O Ferroviário da Beira a jogar em casa e com a admissão, a estrutura que tem, naturalmente que era legítimo favorito a vencer este encontro. Mas deixou-se surpreender por uma equipa de Vilanculo que adiantou-se e foi provando que poderia sair dali com um resultado que não fosse uma derrota, pelo menos. Mas o que se provou é que o Ferroviário teve que fazer mais e, pelo que podemos acompanhar, o que rezam as crônicas dos jogos, é que o Ferroviário da Beira teve melhor e conseguiu, por fim, encurralar o seu adversário. E neste momento o Ferroviário da Beira, neste caso, tem missões muito mais tem muito mais responsabilidades que esta equipa de Vilanculo, por isso não surpreende que vença pessoalmente em casa por estes números. Agora, a equipa de Vilanculo, é verdade que teve um bom início de Moçambola, mas nesta altura começa já a mostrar algumas fraquezas e começa a vir de cima algumas diferenças entre as equipas que estão candidatas ao título, algumas estão a fazer algum trabalho eficaz neste momento, nesta altura do Moçambola. É verdade que é cedo para fazermos uma avaliação, mas há sinais que os clubes, as equipas começam a emitir, algumas debilidades que a gente começa a notar. Quanto ao DS Songo, é uma equipa que está a atravessar vários momentos. Houve uma escotada psicológica. Há quem defenda que as escotadas psicológicas ajudam os clubes a se reinventar, os atletas dão mais de si e até pode conduzir a títulos. É um cenário comum, infelizmente, no nosso campeonato, em que logo a primeira volta temos em média 3 escotadas psicológicas. Não há certeza que essas escotadas tenham algum efeito, mas o Songo, na qualidade de candidato ao título, tinha a responsabilidade de descer ao Teste África independentemente do local do jogo, até porque este Teste África de Chimoio, desde que começou o campeonato, tem estado em dificuldades, inclusive de treino, dificuldades de ordem financeira e logística, daí que se acreditava que o Songo podia passear a classe naquele terreno, embora também haja dificuldades de se vencer num terreno como o Teste África. Muito bem, vamos ver então os outros resultados desta sexta jornada. Vamos ver a tabela de resultados, uma jornada que produziu muitos golos, foram ao todo 18. Aí está a Costa do Sol 1, Ferroviário de Maputo 2, Ferroviário de Lixinga 4, Machete de Mucuba 0, Ferroviário da Beira 3, a Associação Desportiva de Vilanculo 1, Incomate Sinavane 1, Ferroviário de Nampula 0, Ferroviário de Nacala 1, Liga Desportiva 0, Black Bulls 3, Desportivo Maputo 0, Teste África de Chimoio 1, União Desportiva de Songo também 1. O efeito destes resultados na tabela classificativa é o que vamos ver já a seguir. Vamos espreitar a classificação. Aí está Black Bulls, é líder com 16 pontos, ainda não perdeu neste campeonato. Depois vem o Ferroviário da Beira com 15, Ferroviário de Maputo a dar um grande salto na terceira posição com 12, mesmo número de pontos que a Associação Desportiva de Vilanculos. Em quinto lugar, com 9 pontos, estão 3 equipas, Ferroviário de Lixinga, Incomate Sinavane e União Desportiva do Songo. Na oitava posição está o Ferroviário de Nacala com 8 pontos, na nona posição, Liga Desportiva com 7. Décima posição, surpreendentemente, o campeão nacional com 7 pontos. 11º, Desportivo Maputo com 4, igual número de pontos que o Teste África de Chimoio. Ferroviário de Nampula com 3 e Machete de Mucuba e a Lanterna Vermelha com apenas 2 pontos. A próxima jornada tem alguns jogos interessantes. Dizer que a próxima jornada começa a ser disputada já na sexta-feira.
com esse jogo Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Lixinga. Mas vamos ver então a 7ª jornada como é que vai ser em termos de jogos. Aí está, teremos o Desportivo de Maputo Teste África de Chimoio, uma partida a partir do lugar sábado. O mesmo vai acontecer com o jogo União Desportiva de Songo Costa do Sol. No domingo, a Associação Desportiva de Vilanculos, em Comado de Chinavan, Ferroviário de Nacala, Black Bulls. Já o dissemos que o jogo Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Lixinga vai ter lugar na sexta-feira, no estádio da Machava. Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário de Nampula, outro jogo para o domingo. E também o Machade de Mucuba, Ferroviário da Beira, vai realizar-se no domingo. São estes jogos da 7ª jornada deste Moçambola. Que dizer dos outros resultados? Grande vitória gorda de Ferroviário de Lixinga por 4-0 diante do último classificado. E a classificação aí está, Black Bulls a fugir, mas tem ali na sua ilharga o Ferroviário da Beira e agora também o Ferroviário de Maputo vai se aproximando cada vez mais. Bom, eu penso que neste momento a classificação não espelha aquilo que penso que as equipes valem, se fizermos assim uma radiografia um pouco pormenorizada. Temos um Costa do Sol perdido em 10º lugar, penso que não é a partir daquilo que é vamos lá, a capacidade da própria equipe. Temos também a própria liga, portanto era suposto, esta semana perdeu, portanto era suposto ter galgado alguns terrenos, portanto está em 7º, 8º. Eu penso que está claramente a montar-se aquilo que é uma estrutura definitiva das equipes que estão a jogar para ganhar o campeonato, aquelas que vão se manter a meio da tabela e as que vão descer a divisão. Portanto, duas equipes, sexta jornada, mas já é esse cenário. Mas é umas surpresas, portanto, há o Ferroviário de Lixinga que galgou, está um pouco mais acima, acho que está em 5º ou 6º, mas penso que há equipes candidatas que estão lá embaixo quase abaixo da linha d'água, portanto, estamos a falar do Desportivo de Maputo, estamos a falar do Teste África, estamos a falar do Majeste de Mucuba. Ferroviário de Nampula. Esta está deslocada, portanto, o Ferroviário de Nampula não está... Mas ainda não pontuou, só tem 3 pontos em 6 jogos. Sim, mas é preciso não se esquecer que o Ferroviário de Nampula foi antigo campeão nacional. Portanto, essas equipes são grandes. Os ferroviários todos no global, elas não têm limitações logísticas. E a experiência manda-nos dizer que, normalmente, quando a equipe tem alguma capacidade, alguma robustez financeira, mesmo que não seja para contratar novos jogadores. Portanto, eu quero acreditar que mesmo o Ferroviário de Lixinga, que penso que é uma equipe, é um outsider, portanto é uma equipe que não contam com ela, eu penso que em função da estrutura organizacional dos ferroviários, e podemos já discutir a legitimidade disso, portanto, mas ela vai claramente bater-se para manter-se no Moçambola. Os que não tiverem essas capacidades de logística e orçamentagem, eu penso que elas vão ter dificuldades. Isso o fim é esse. Dianof, que leitura faz a estes resultados? De facto, o Ferroviário de Lixinga surpreendeu com a goleada de 4 bolas. É verdade que tínhamos situações, são equipas que a pior não se espera muito destas coletividades. Há resultados que são expectáveis, são 2-0, 2-1, independentemente do adversário. São essas vitórias que se esperam, sem querer tirar mérito ao trabalho que está sendo feito naturalmente, mas estamos a falar no plano teórico, ninguém esperava naturalmente um resultado desse. Agora, há equipas que criam alguma preocupação. Já tínhamos comentado a situação do Costa do Sol, já tínhamos comentado, o Lemos também falou da situação da Liga Desportiva. É verdade que está num processo de renovação, dá-nos a entender que está a apostar cada vez mais nas camadas mais jovens, na formação dos atletas. É uma equipa com uma média de idade, creio que de 20, 22 anos. Então isso também prova a nova fase que esta Liga Desportiva está a assumir no mercado desportivo nacional e as projeções que provavelmente também esperadas pelo Black Bulls, e pode também ter seu efeito naquilo que poderá ser o desporto. Tem visto um movimento de clubes grandes também que estão adormecidos, que estão a tentar implementar este modelo. Esperamos que isto tenha algum efeito e não seja apenas um copy-paste mal implementado. Uhum. E ao nível da avaliação dos clubes, há um Teste África que todo mundo não coloca na luta do título, naturalmente, mas também que coloca esta equipa como uma outsider para a despromoção, naturalmente. Entretanto, o Teste África
já provou que em situações anteriores, a jogar desta forma, garantiu a manutenção. Atrapalhou alguns manutenção descansada. Com alguma tranquilidade. É bom que sublinhe. E atrapalhou muitos candidatos ao título. Então não podemos ficar adormecidos. Não era uma época com muitos momentos conturbados como aquilo que está a ser o Teste África agora. Já vimos situações, inclusive, até do Incomate, que ficava 1 semana, 2 semanas sem treinar e o jogo chegava aqui em Maputo, ganhava um Desportivo, empatava com um Colosso. Então não podemos ficar distraídos em função da dimensão dos clubes. Temos que ficar concentrados. Cada clube que está neste Moçambique deve se preocupar com aquilo que os seus atletas produzem, com aquilo que é capaz de fazer, porque podemos ficar adormecidos a pensar, por exemplo, que o Black Bulls está a liderar o campeonato, que é uma equipa que está preocupada com a manutenção. É pura mentira. O Black Bulls pode surpreender e terminar a primeira volta em primeiro lugar e ir fazer o seu campeonato e assumir a candidatura ao título já na última jornada ou nas últimas jornadas, como matematicamente foi possível chegar a essa situação. Então não podemos ficar atrapalhados. E a próxima jornada? Resolvem alguns jogos interessantes, União Desportiva de Sungo, Costa do Sol, Desportivo Teste África, vai ser uma jornada interessante também. E principalmente por esses clubes que mencionou, que estão numa situação delicada, já vínhamos comentado sobre isso. E o Arthur Combo está a precisar de uma vitória, principalmente para anunciar a sua chegada. Materialmente ainda não anunciou a sua chegada, porque não conseguiu ser feliz ainda. A União Desportiva de Som, embora tenha um calor como treinador interino, os adeptos, os simpatizantes daquela coletividade estão à espera de um som à medida do investimento que é feito, à medida daquilo que já foi capaz de provar. Não se esqueçamos que o som ferroviário, tanto Ferroviário da Beira, Costa Sol, tanto e esses outros grandes, têm a responsabilidade de representar o nosso país ao nível do continente africano. Lemos 30 segundos só para fecharmos. Não, eu penso que há jogos que... Eu queria pegar este Teste África desportivo, o Desportivo Teste África. Eu penso que o Desportivo é preciso que não adormeça, tendo em conta que o Teste África está cheio de problemas. Muito bem, então nós marcamos o ponto final desta edição do Lance 442, uma edição que iniciou com a participação do Ferroviário na Basketball Africa League, época de estreia, e agora abordamos nessa ponta final do programa o Moçambola, que está na 6ª jornada. Foi um enorme prazer estar na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.